Bom, quando eu estava preparando a reflexão para essa Santa Missa, eu sou muito observador, né? Então eu observo tudo com muito detalhe. Às vezes até não é muito bom tudo isso para quem tem essa, né? Mas quando eu estava preparando a reflexão para essa Santa Missa, e de modo muito especial o Evangelho, me veio à mente algumas experiências que eu já vivi em hospitais, em pronto-socorro, em consultório médico, que é muito interessante. Porque o que Jesus nos pede no Evangelho, senão para fazer tudo, no silêncio do coração, porque quem precisa ver, que é o próprio Deus, Ele sabe o que nós estamos fazendo. E é muito engraçado. E você pode fazer essa experiência quando estiver normalizado aí, né? Vai num pronto-socorro, por exemplo, ou no próprio hospital. As pessoas, se a porta do pronto-socorro do hospital é aqui, quando elas estão para o lado de fora, elas têm um comportamento totalmente normal. Só que prepara aí que eu vou dar o passo aqui, viu, irmão? Quando ela dá o passo para entrar na porta, ela está assim, ela entra e faz assim, ó. Murcha, não é? Ora, por que eu digo desse exemplo que veio à minha mente? Porque é exatamente isso. Às vezes, nós nos associamos fisicamente com aquela situação que muitas vezes nem nós estamos passando por ela. Então, e pode fazer essa experiência que como diziam os antigos, é batata. Então, se você está num ambiente meio mórbido, triste, você vai... Se você está num ambiente alegre, você vai ficar alegre. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não devemos, aliás, nós não devemos nos preocupar com o que o outro vai achar das nossas atitudes. Mas nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus vê o que nós realizamos. Quando Jesus conta essa parábola, para o povo, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, de fato, os fariseus, eles andavam mostrando que eram fariseus, só faltava bater no peito, gritando: eu sou puro, não se aproxima de mim, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta, porque eu leio a palavra, porque eu pratico o jejum, ou seja, faz tudo isso, fala tudo isso, mas não faz tudo isso. E aí Jesus vai dizer: não, você não precisa sair gritando: olha, eu dei uma cesta básica para tal família, tirar uma selfie com a família. Não, nada disso você precisa fazer. A caridade, ela é cega aos olhos humanos, mas ela é totalmente vista aos olhos de Deus. E aí então, aqueles que iam colocar a sua oferta no templo de Israel e tudo mais, dizem que o templo de Israel tinha uns canos, Então, quando a pessoa dava oferta lá, fazia o barulho das moedas caindo. Aí os fariseus, os bons, gostavam de colocar moeda para ouvir aquele barulho de moeda caindo, Todo mundo, como ele é generoso. Mas o que adianta? Dar a sobra a Deus. Ou fazer a caridade não para ser visto por Deus, mas para ser visto pelos homens. E a dinâmica que Jesus quer de nós é justamente romper com tudo isso. É muito engraçado como, às vezes, as pessoas têm a necessidade do elogio, do reconhecimento humano. Claro que não faz mal você dizer um obrigado, aliás, devemos dizer sempre obrigado, agradecer, mas se isso não acontecer, não vai morrer por isso, em nome de Jesus, porque Deus viu o que você realizou. Uma das redes sociais, ela teve que bloquear para todos os outros, a não ser para quem era o dono, o número de curtidas. Sabe por que isso? Porque as pessoas estavam se matando, porque, nossa, só tive isso de curtida. Quer dizer, se afastou totalmente do propósito da fé. Então é hora de voltar, fazer a caridade para que Deus veja, agir com misericórdia para que Deus veja, e orar também para que Deus veja.
Porque quando Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta, Jesus não está falando da estrutura física, mas Ele está falando do nosso interior. Se fechar em si mesmo, colocar em oração. Algumas vezes eu já disse aqui, celebrando em alguns programas, que a oração, não vamos abandonar de forma alguma as orações formuladas pela igreja há mais desses 2000 anos, mas a oração do nosso interior, do estar fechado do quarto, é aquela que brota do nosso coração. E essa oração nos faz mostrar quem de fato nós somos para Deus. E é assim realmente que cada um de nós é chamado a fazer. Então, Deus está vendo todas as coisas. Se você teve uma gratidão humana, amém. Se você não teve, amém 2 vezes. Porque Deus está vendo tudo aquilo que você está realizando. Então, caros irmãos e irmãs, não vamos nos preocupar com o aplauso humano. Porque o aplauso humano é humano, e aquilo que é humano é a recompensa desse mundo, e a recompensa desse mundo é a morte para Deus, porque se fecha para Deus e não se abre para alcançar a graça da salvação, a graça da conversão, a graça de tantas outras coisas. Então vejam, né? A primeira leitura, Eliseu e Elias, um foi arrebatado aos céus, alcançou graça porque fez tudo aquilo que pediu o próprio Deus e continuou a anunciar as obras de Deus. Depois vai Eliseu e assim a mesma coisa. E conosco, da mesma forma. Então, que nós não estejamos preocupados se vamos ou não receber aplausos humanos, mas que estejamos preocupados que toda obra que fizermos seja algo que brota do nosso coração, inspirados pelo Espírito Santo, como própria obra de Deus no testemunho do Evangelho de seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí, tudo isso já basta para nós. Não nos preocupamos com o humano, mas busquemos caminhar segundo aquilo que nos pede o Senhor. Então, não vai lá no pronto-socorro e murcha, não é? Não vai no hospital murcha, porque senão vai ser como o fariseu, embora não está, mas acaba querendo mostrar para o outro, não temos nenhuma necessidade disso. Não é? E a mesma coisa com as obras de misericórdia e de caridade. Não nos preocupemos com o olhar humano, nos preocupemos sim com o olhar de Deus. Então que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos ajude. E que realmente não caiamos na tentação de nos preocupar com o aplauso e com o olhar humano. Mas nos preocupemos sim com o olhar de Deus, porque Ele está oculto, vê aquilo que está oculto. E quando Ele vê que aquilo que está oculto, nos dará recompensa. E a recompensa do Pai é uma só, o reino dos céus, a salvação. Peçamos a Jesus a graça de cada dia sermos misericordiosos, praticarmos a caridade e a justiça, mas voltados para Deus e não para os homens. Que assim seja. Amém.